Muito bem, você veio para estudar a palavra, abra lá, por favor, no livro de Romanos, capítulo 4. Que o Senhor nos ajude a encontrar consolo e abrigo na palavra dEle. Muito bem. Você viu que o apóstolo Paulo, do Romanos, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, ele vai usar o exemplo de Abraão, não é isso que está aí? Do versículo 6 em diante, ele vai usar o exemplo de Davi. E como nós estamos no mês da família, eu queria fazer um gancho dessa experiência registrada pelo apóstolo Paulo, para consolar os nossos corações e pensarmos no projeto que Deus tem para cada um de nós. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 4. Se tem uma coisa boa, é estudar a palavra de Deus. Ela é orientação para o nosso viver. O título aqui, o subtítulo, que não faz parte da Bíblia, você que não sabe, fica sabendo. A minha Bíblia tem um subtítulo aqui: Abraão foi justificado pela fé. Alguém tem um subtítulo diferente do meu? Não tem subtítulo aí antes do capítulo começo? Como é que é? Igualzinho? Alguém tem um diferente? Olha que coisa interessante. Quando a gente lê esse subtítulo, o subtítulo isso é colocado pelo editor da Bíblia, quem publica a Bíblia. Isso é um resumo do bloco que está, até que vem o outro subtítulo. Então, se você começar com o subtítulo, você já vai falar, vai tratar de crer, vai tratar da fé em Cristo. E Paulo diz assim: portanto, que diremos ao nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Daí para frente ele começa a falar de Davi. Então vamos pensar, pense comigo em Abraão. Eu vou fazer aqui um desenho do Abraão. Aí eu fiquei inventando moda, eu inventei que isso aqui dava para fazer o Abraão em si. Está lá com a roupinha dele, esse é o Abraão. Abraão é o grande personagem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus vai chamar Abraão. O livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50, o último capítulo, só vai tratar da família desse homem chamado Abraão. Aí você tem Abraão e tem a esposa do Abraão. Como é que é o nome dela mesmo? Todo mundo já sabe, né? O S aqui da Sara. Então vou fazer Dona Sara aqui. Abraão e Sara estão juntos. Está quase confundindo aqui. Eu vou ter que pegar a caneta vermelha para você entender o Abraão e a Sara. Gênesis 12, 1. Porque quando o apóstolo Paulo escreve esse texto aí, ele está falando da experiência que esse homem viveu. Por que ele é chamado de nosso pai na fé? Gênesis 12, 1. Por que ele é chamado do pai da fé? Porque ele acreditou num chamado. Eu estou chamando aqui, ele acreditou num projeto de Deus, não é? Porque Deus falou: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Por que o cara saiu? Porque ele creu. Hebreus diz isso lá. Hebreus capítulo 11 vai dizer que Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Agora Paulo de novo toca no assunto do crer em Cristo, mas quando você crê na verdade num projeto divino, num projeto. Abraão creu, mas porque Deus falou, sai. Porque enquanto Deus não falava, ele ficava lá na dele.
mas na hora que Deus falou sai, ele sai. É interessante porque quando sai, o texto logo de Gênesis vai falar que sai ele, e sai ele junto com Dona Sara. Só que olha que coisa interessante, a Dona Sara, essa daqui, baseado em Gênesis, alguém abra por favor, Gênesis capítulo 17, versículos 15 e 16, você vai ver que a Sara, e você sabe muito bem dessa história, a Sara pensou logo de cara, estou fora do projeto de Deus, não é? Ela pensou, estou fora. Por que ela pensou que eu estou fora? Eu sou estéril, não posso ter filho. E Deus falou para Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação. Se ela era a mulher dele e era estéril, ela pensou, estou fora. Agora abra por favor Gênesis capítulo 17, versículos 15 e 16. Alguém leia para mim, Gênesis 17, 15 e 16. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. O que a gente aprende com esse texto que o Madureira acabou de ler? Deus colocou Sara no projeto também. Abraão estava no projeto, mas a mulher de Abraão também estava. E esse texto está escrito num período de patriarcal, que mulher era objeto, era propriedade. Então, se você começar a ler o texto sob a perspectiva dos nossos dias, parece uma coisa tranquila, mas se está na mulher, e mais do que isso, Deus fala, eu quero essa mulher, é com ela meu negócio, é contigo e com a sua mulher, a gente já tem uma grande aula aí, uma grande lição, que Deus não faz acepção de pessoas, nenhuma, nem de gênero, nem de cor, nem de etnia, nada, não faz nem de nenhum tipo. Então Deus inclui a Sara de novo no projeto. Existe um projeto, e esse projeto de Deus é que faria de Abraão e de Sara, como ele disse, uma grande nação. E você sabe, eu estou fazendo essas figurinhas aqui com cara de estrela, porque Deus falou para Abraão olhar para as estrelas do céu, não foi? Não foi o que ele falou? Olha as estrelas, conta as estrelas. Você consegue contar? Você não consegue? Pois você vai ter uma família. A partir de você serão benditas. O que ele diz lá? Todas as famílias da terra vão ser benditas por causa de você. Agora preste atenção nisso. A gente fala, e o Paulo vai falar da fé e da forma como Abraão creu. E vocês acham que Dona Sara também não creu? Tanto creu que fez parte do projeto e mudou até o nome dela, e assim, teve que crer quase que assim, é nesse episódio que Deus fala assim, Deus faz o impossível, nada é impossível para Deus, é nessa experiência aqui, por isso que Paulo depois vai tratar disso e vai citar essa experiência no livro de Romanos. Olha que coisa interessante que Deus vai fazer de Abraão e Sara, uma grande nação, mas os dois eram velhos, eram estéreis, e aí teve que ter uma ação de Deus, que não bastava um projeto influenciando e tendo características muito humanas, muito pessoais aqui, era preciso também ter poder aqui, porque não bastava apenas um homem e uma mulher se unir, mas Deus foi fazendo milagres nessa família. Ou você nunca parou para pensar que Abraão e Sara tiveram um filho? Como é que era o nome do filho dos dois mesmo? Isaac. Todo mundo está sabendo muito aí de Bíblia, né? Frequenta de vez em quando a escola dominical. Isaac. De Isaac, depois de Isaac, a grande personagem desse patriarcado aqui é Jacó. Jacó. Mas você sabe que a mulher do Isaac também era estéril, não sabe? Ou não sabe? Você sabe que a mulher do Jacó também era estéril, a mulher que ele amava também era estéril. Você acha que é por acaso isso? Todas as mulheres dos patriarcas eram estéreis. Por que isso, gente? Para revelar o Deus que estava com eles. E mais do que o poder, e mais do que o projeto, tinha aqui parceria.
Olha que coisa interessante, na história do povo de Deus, Deus revela a Abraão um projeto, mas não bastava um projeto, precisava alguém com fé para acreditar no projeto. Deus vai revelando o seu poder na parceria entre ele e o ser humano. Deus vai revelando o seu projeto de salvação na parceria entre nós e ele. Mas para isso é necessário que nós façamos o mesmo que Abraão. Creu Abraão em Deus. Por isso Paulo, para explicar a justificação pela fé, vai falar da forma como Abraão creu antes da lei. E você sabe de que isso aqui é tão interessante, você começar a acompanhar esse desenvolvimento do povo. Tem então parceria, aliás, já existia parceria. Se você abrir lá na sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 3, existia, Gênesis antes do capítulo 3, você vê que existia parceria entre o homem e Deus. Porque Deus criou o mundo e falou assim, cuida dele para mim. O homem era o grande jardineiro disso aqui. O homem foi o ser humano que colocou nome nos animais. Deus criou o mundo, mas ele desenvolveu e manteve o mundo na parceria. Mas o pecado acabou com essa parceria entre o homem e Deus. E o homem foi se afastando de Deus. E aí, quando você vê Deus chamando de novo um outro homem, o que ele quer com isso? Ele quer cumprir o que prometeu em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Pode falar, Josafá. Olha que coisa interessante. É ou não é parceria? Tomava o chá da tarde. Adão tomava o chá da tarde com o próprio Senhor. Coisa maravilhosa. Isso é tão bonito que Paulo depois vai usar essa experiência, gente. Lá na frente, depois de Jacó, você sabe. Depois de Jacó, depois do período dos patriarcas, você sabe que vem Moisés com a lei, com as leis. Depois de Moisés vem Davi, que é o marco dos reis. E depois de Davi, muito tempo depois, aparece um descendente de Davi, que tem como pai Abraão. Que coisa extraordinária quando eu e você começamos a olhar essa história da redenção, que começa com fé e depende da fé para que nós tenhamos de novo parceria com Deus para sempre. E isso é interessante, que a origem da ideia de família, da ideia de desenvolvimento de igreja, tudo começa com a fé. Depois disso vem um projeto de parceria, que revela o poder na parceria. E eu gosto de pensar nessa questão do poder e da parceria, porque é um projeto de Deus, e Deus não precisaria de ser humano nenhum para fazer nada. Por que é que Ele faz isso? Porque Ele se preocupa comigo e se preocupa com você. Do jeito que aconteceu com Abraão, deveria acontecer com cada um de nós aqui. A gente deveria se encaixar no projeto de Deus. Acreditar no projeto que Deus tem para nós. Vocês estão lembrados de um texto que a Bíblia revela através do profeta, que ele vai dizer assim: eu tenho planos para você, e são planos de coisas boas, são planos de bem, são planos de Jeremias capítulo 29, versículo 11, em vez de falar o versículo capengando, lê aí, Jeremias 29, 11, no meio do cativeiro babilônico, o profeta chorão vai dizer que Deus tem sonhos, tem planos, e quer desenvolver essa parceria conosco. É isso, guarda, sublinha, decora isso. 29, 11, vai dizer, Jeremias vai dizer, ainda que estivessem no cativeiro, Deus está dizendo, eu tenho planos para vocês, e eu tenho planos de bem, para dar para vocês um futuro, uma esperança. Então a gente deveria se encaixar nesse projeto maior de Deus, no sonho de Deus, mas esse sonho de Deus só é desenvolvido com parceria. Tem gente que acha que
que o poder de Deus se manifesta como uma varinha mágica ou biblinha mágica. Pega um versículozinho, acha que está tudo certo, mas isso só se desenvolve na parceria. O maior exemplo que a gente tem disso, e que a gente fala pouco, mas o primeiro grande milagre que é registrado por Jesus é qual, hein? Vocês me lembram? Qual o primeiro milagre de Jesus, que Jesus faz, que está lá no Evangelho de João? Transformar água em vinho. Quem é que se deu bem com essa transformação da água em vinho? Todo mundo que estava na festa, todo mundo, não foi só o noivo não, o noivo nem ficou sabendo. Quem gostava de vinho ficou feliz, né? Vinho é símbolo de alegria. Agora deixa eu perguntar para você, quem viu esse milagre acontecer? Quem viu esse milagre acontecer? Maria? Maria pode ter visto. Só Maria? Não, gente. Quem encheu a talha, encheu de água e fala, leva para o mestre Sala. Não é isso que está escrito lá? Quem viu aquilo foi só quem estava servindo. Prestaram atenção nisso? Só quem viu, quem se deu bem, todo mundo. Quem viu o milagre acontecer? Os que obedeceram a Jesus. Porque Maria fala, fazei tudo que eu vos mandar. Milagre de verdade a gente só conhece na parceria com o Senhor. Não foi o que Pedro falou? Eu até separei esse texto aqui. Não anotei. Aquele texto em que Jesus faz a pesca maravilhosa. Quando Pedro, que era pescador, viu aquela pesca acontecer, Jesus chegou perto dele. Vocês estão lembrados do que ele falou? Sai de mim, eu sou pecador. Porque é isso que acontece. Então, o projeto de Deus é feito na parceria que o poder se revela. Mas a gente precisa encasquetar isso. Por quê? Primeiro porque a gente não tem interesse, nem sabe do projeto de Deus para a nossa vida. Então como é que você vai inserir num projeto que você não sabe o que é? Uma coisa que me incomoda muito, é um versículo que a gente fala assim, quer ver como todo mundo sabe de qual? Falem comigo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É a igreja? O que é o reino de Deus? É fazer a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Viu? A questão, o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Então, buscar primeiro o reino de Deus é descobrir a vontade dele. A vontade dele se revela na palavra dele. A gente se afasta da palavra dele, a gente não busca justiça, a gente só busca os nossos próprios interesses e fica falando que está buscando o reino de Deus. Está enganando quem? Então, preste atenção que o projeto de Deus se revela na palavra de Deus. O projeto de Deus foi para Abraão, é para mim, é para você, mas o projeto de Deus se revela numa parceria. E como é que você descobre a vontade de Deus? E essa semana uma aluna da classe perguntou, mas professor, achei que era isso que Deus queria para mim. Foi muito legal, porque eu tenho pouco contato com negócio de WhatsApp, as pessoas ainda ligam. Eu sou de um passo antigamente, um passo lá na frente. É assim um negócio bem complicado para mim. Aí foi muito bom que a gente pôde conversar. Aí ela falou, eu achei que era, quase que eu falo o nome do figura. Achei que era isso. Aí eu falei, você tem certeza que não é? Ela falou, não, isso não é. Eu falei, então já é um passo para você descobrir a vontade de Deus. Sabe como é que você descobre a vontade de Deus? Do jeito que Abraão escolheu. Como é que Abraão sabia que o lugar era Canaã, se não tinha um mapa, se não tinha GPS? Vai andando, vai vivendo. Afinado com a vontade de Deus, vai vivendo. E a vontade de Deus vai se revelando. E o desejo de Deus vai se mostrando para você. Tanto que você sabe, nesse texto que nós lemos de Gênesis 17, Abraão e Sara quiseram dar um jeitinho e arrumaram a dona Agar. E Deus falou, não era bem isso que eu queria não, agora você vai ter uma mala sem alça para o resto da vida. E até hoje está aí a briga de Isaac e Ismael. A mesma coisa que acontece com a gente, Deus vai se revelando e fala, não é, faz assim, não faz assado. Então não se angustie para saber onde você vai chegar lá. Começa a andar com Ele agora, aqui.
Agora, eu estou falando para você, não se angustie, mas eu vivo angustiado. Só que a gente é um passinho de cada vez, sabe? É como quem está dirigindo um carro, não sei se já... Todo mundo dirige aqui, não, quem não dirige já pegou carona. Se tem uma coisa ruim, quem é motorista vai concordar comigo. Aliás, acho que criaram o GPS para evitar esse transtorno. É quando você está dirigindo e fala, para onde a gente está indo? Vai andando que eu vou te dizendo. Vira à direita. Entra aqui, mas aqui aonde? É coisa horrível. Mas é assim que funciona. Sem o GPS ele vai se revelando. No máximo vai falar assim, quando o cara que conduz legal, ele vai falar assim, tá vendo aquela esquina lá na frente? Você vai entrar à esquerda lá na frente, e você já vai jogando o carro. E aí você vai ficando um pouco mais tranquilo para guiar a sua vida. Então, o projeto de Deus se revela na parceria. Na parceria, eu até mudei a ordem aqui, a gente encontra o poder, mas... Eu não consegui, você viu que eu fiz às vezes eu tento imitar o pastor Novaes, eu fico muito enrolado. Porque eu botei P de projeto, P de parceria, P de poder, e aí eu comecei a pensar num P para simbolizar que esse negócio não é só para uma pessoa, é para todos. Uma forma de você descobrir qual é a vontade de Deus, é você começar a pensar... Eu botei aqui proclamar para todos, em todo tempo. Se você está procurando descobrir o que Deus quer, porque lembra o que Deus falou para Abraão? O que Deus falou para Abraão? Abraão, ser uma bênção. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção era só para Abraão? Claro que não, gente. A bênção lá da multiplicação era só para Dona Maria e para os noivos? Claro que não. Então, para você descobrir, dá uma dica de descobrir a vontade. Pensa em qualquer personagem bíblico. Você descobrir a vontade de Deus, Deus tem sempre um projeto para abençoar. Tanto quem está envolvido nela, como quem está à volta da pessoa. Então, Ele tem um projeto para nós. O projeto dele é desenvolvido em parceria. O projeto revela poder. E o projeto dele é sempre para todos. Não tem esse negócio de que eu sou exclusividade do Senhor. Eu sou especial, sou filho especial de Deus. Não. Lembra da história do filho pródigo? Quem é que tinha a atenção do pai da história? Quais os dois filhos? Os dois. A casa era de quem? Dos dois. O churrasco era para quem? Para todo mundo. Não tem esse negócio de ser só para você. Deus não é exclusividade sua. Senão não é Deus. Aí é um ídolo que você criou para você. Então, quando eu penso na dimensão divina, eu preciso pensar no projeto do Senhor. Eu preciso pensar que o projeto dele é desenvolvido em parceria. O projeto dele, nessa parceria, eu vou descobrir o poder e o projeto dele é para todos. Agora veja se não faz sentido o que está escrito ainda no livro de Romanos, no capítulo 5. Você vai ver depois com o pastor, vai fazer outra leitura desse texto. Mas vê se não faz sentido para você. Para mim fez todo sentido. Verso 5. Depois que ele dá o exemplo lá de Abraão, que dá o exemplo de Davi, ele fala de Moisés, ele vai, antes de falar de Adão e a nova vida em Cristo, ele vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E aí você tem a continuação. De fato, no devido tempo, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus,
mostra seu amor por nós. Cristo morreu por nós, em favor de nós, quando nós ainda éramos pecadores. É para todos que têm a mesma experiência de Abraão, de crer, de fazer parceria e de descobrir o Deus que se revela com poder. Ok? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Faz algum sentido para você? Para mim faz todo sentido. Que esse nosso Deus não é exclusividade minha, eu não dou ordens a Ele, mas eu travo com Ele uma parceria de amor, parceria que é baseado na fé, no arrependimento e no aperfeiçoamento de quem está inserido nesse projeto. Pensem nesse cara, por causa da fé dele, nós temos um Jesus que nasceu do meio dos judeus, por causa desse povo especial, que é o ventre do Messias, para depois nós termos Jesus, que é o Senhor de tudo e de todos. Fala, Josafá. Nenhum. Perfeito. Josafá está falando, irmão Josafá está falando que não há nenhuma barganha nisso. É graça. Deus, é o que eu acabei de ler, Deus mostra o seu amor por nós. Isso é boa notícia. Isso é a boa notícia. Você só precisa se aproximar dele pela fé. E é o que Paulo vai defender lá, que não é pelas obras. Porque se Abraão fosse justificado pelas obras, ele até, o pastor desenvolveu isso quarta-feira com vocês, porque quando eu trabalho o mês inteiro, eu quero receber meu salário. Então não é porque eu estou na igreja. Não é. Isso aqui é consequência de quem já experimentou esse poder de Deus numa parceria. Então o jeito da gente tem é adorá-lo, é servi-lo. Fala, grande. Uhum. Uhum. Ó. Aquele tempo da segunda da pavuna tem a suor desse homem aí. Uhum. Um templo bonito. Pobre. Não, o que o Madureira está falando é tão interessante, por isso que é legal a gente estar num grupo assim que a gente pode conversar, porque o princípio da igreja é exatamente esse. Olha que coisa interessante, o Espírito que habita em mim, me dá alguns dons, alguns presentes, alguns talentos, e dá para você outros. Os meus talentos não são meus, são para abençoar você. Os seus talentos não são seus, são uma forma de Deus me abençoar. Que é mais parceria do que isso, a ideia de igreja é extraordinária. Mas a gente fica ainda achando que existem hierarquias, níveis diferentes, quando na verdade você me abençoa, eu abençoo você, a gente vai crescendo. E é o mesmo Espírito que está sobre todas as pessoas. Isso é de arrepiar. O projeto é esse, mas não, aí eu quero criar hierarquia, porque aí esse é projeto de poder. É o que Tiago depois vai falar assim, a sabedoria é animal e diabólica, quando eu quero fazer esse tipo de projeto, que o projeto divino sempre foi de parceria. E quando eu falei aqui de família, olha, que era Abraão sozinho, então eu excluo Dona Sara, dou um bico na Dona Sara e Deus chamou só a mim. Deus fala, não Abraão, não é assim que funciona, é você e sua esposa. Então às vezes a gente está querendo criar parceria divina com Deus e ter um relacionamento péssimo em casa. Você precisa desenvolver isso na sua casa. Então já que a gente está no meio da família, a gente precisa começar a ter essa dimensão. Sábado passado nós tivemos um encontro aqui só de negritude, os pretinhos igual a mim, falando que não, a gente tem que fazer um movimento. Aí me deram a palavra, falei, a gente é igual.
Não me interessa se você é branco e louro, Jesus que entra no meu coração, entra no seu e faz a mesma mudança. Agora, tem estrutura histórica nisso? Tem. A gente não pode negar esse negócio todo. Mas é isso aqui é mágico que o Josafá falou assim, o irmão Josafá falou, é a graça. É só a graça que faz com que eu me relacione com gente bacana, igual a Dolores, assim. Um monte de dinheiro e tal, e eu com ela na boa. Aí, veio da primeira do Rio. Aí, tá vendo? Negócio assim. A igreja é isso, gente. Então não dá para ser um grupinho fechado, igual a Tânia, né, Tânia? De longe, não é Nova Iguaçu ainda. Austin, você é muito crente, tá doido. Vem na Taquara com raiva, ela vem de Austin rindo. Aí, eu tô... Não, eu tô de brincadeira, Vamos orar agradecendo a Deus. Presta a pensar nisso, querido. A graça de Deus é muito mais do que a gente pode pensar, imaginar, definir. E quando eu penso que Deus quer fazer parceria comigo, eu falo assim, mas tem certeza? Ele fala, não, é você mesmo que eu quero. É você mesmo que eu quero, do seu jeito, com todos os seus problemas e defeitos. É incrível, Jonathan. É isso, amigo. Ele quer a gente. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. Queremos render glórias ao teu nome. Porque apesar de sermos o que somos, pecadores, inveterados pecadores, o Senhor nos cobre com a sua graça, nos traz de volta para casa e fala, você é meu filho amado. Muito obrigado, porque a gente pode ler o livro de Romanos e ver que o apóstolo Paulo foi sacudido pela experiência que Abraão viveu. E nós somos abençoados, porque temos o texto de Paulo falando de Abraão e nos sentimos incluídos nesse projeto também. Muito obrigado, muito obrigado. Ó Deus, quando o Senhor nos dá consciência disso, parece que somos tão fortes, poderosos, mas o Senhor bem sabe que somos tão frágeis, tão fracos, mas a Tua graça nos sustenta, nos ajuda a enfrentar as dificuldades do dia a dia, com a certeza de que somos filhos amados por Ti. Nos inclui na tarefa, abençoa a obra de nossas mãos, abençoa, Senhor Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus, amém.